acontece depois de Jesus Cristo ter chamado os seus primeiros discípulos. Antes do seu ministério, Jesus então lança este grande, famoso sermão do monte. E se olharem no texto bíblico, do versículo 1 até o versículo 12, nós veremos enquanto Jesus discursava, aí nós não vemos aí um ponto. Isso implica dizer que foi um discurso longo. Jesus ensinava sobre o reino de Deus. Por isso é que nós vemos, ele começa então a dizer sobre o caráter de um cidadão que vai pertencer ao reino dos céus. Jesus começa a dizer que bem-aventurados são aqueles pobres no espírito, aqueles que sentem a sede para poderem ouvir a palavra do Senhor. É um texto muito, mas muito poderoso, muito profundo, que muitas das vezes nós lemos de forma superficial, sem procurarmos entender verdadeiramente qual era a missão e qual era o propósito de Jesus com este discurso tão importante, esta mensagem tão poderosa para os seus discípulos. E no versículo 13 até o versículo 16 é a prática do ensinamento que Jesus estava passando aos seus discípulos. Aleluia! Jesus então está dizendo: se alguém diz ser meu seguidor, tem de possuir primeiramente o caráter, as qualidades que ele menciona antes, que ser um homem pobre do espírito, tem que ser aquele que chora, e outros caráteres que ele menciona. Jesus vai refletindo como a prática, ou a missão e o impacto que esses seguidores devem ter diante do mundo é de ser o sal da terra e a luz do mundo. Praticamente, ele dá como um exemplo prático que aquele que é meu seguidor, aquele que deixou tudo para poder me seguir, tem de ser o sal e a luz da terra, a luz do mundo. Nós estamos diante, amados irmãos, de duas metáforas. E Jesus, queridos irmãos, nos seus ensinamentos, ele pegava a coisa do dia a dia daquele povo para então poder exemplificar no sentido de poder ajudar a entender a sua mensagem. E nesta tarde ou nesta noite, o tema de acordo, ou o tema de acordo à planificação da direção da juventude da paróquia é vivendo com propósito e missão. De acordo à programação, este é o subtema de hoje. Vivendo com propósito e missão. Qual é o nosso subtema de hoje? Outra vez. Será que o irmão que está aqui nessa noite, alguma vez já se questionou qual é o meu propósito aqui na terra? Alguma vez o irmão que está nesta hora, nesta noite a me ouvir, você já tirou um tempo para refletir como cristão qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? O que é que Deus me incumbiu como cristão que sou, como seu filho, como seu servo? Será que nós temos feito essa pergunta? Temos levantado esse questionamento sobre nós mesmos? Qual é o nosso propósito? E de acordo com o texto que nós lemos, queridos irmãos, vivendo com propósito e missão, em primeiro lugar, é sermos o sal da terra. Aleluia! É sermos o quê? É sermos o quê? O sal da terra. Quando nós olhamos para o sal, muitos pregadores já enfatizaram, os que me antecederam, sal é um elemento muito importante, digamos, na culinária, para as nossas mães que cozinham. Eu acredito, um alimento não conter o sal, praticamente cada um de nós aqui diríamos que essa comida não tem gosto, ou simplesmente diríamos que essa comida não está
boa. E na antiguidade, queridos irmãos, o sal, ele tinha como a primeira função era de ser conservante. Ela conservava alimentos e também, de acordo com os estudos, nos mostra que conservava também corpos de pessoas. Era um elemento muito importante para poder conservar um alimento de forma a esse alimento não se estragar. Essa era uma das primeiras funções do sal. E em segundo lugar, ela tinha a função de dar o sabor. De dar o quê? De dar o sabor à alimentação. Mas agora a pergunta é, qual é o significado do sal para nós que somos os seguidores de Cristo Jesus? Qual é a mensagem que Jesus estava passando para os seus discípulos e para nós que ouvimos neste preciso momento? Jesus estava dizendo o seguinte: vocês, para viverem com propósito e missão, em primeiro lugar, vocês devem ser o sal da terra, ou seja, vocês devem ser conservantes da verdade e da justiça. Aleluia! Conservante da verdade, da palavra de Deus. É só nós pararmos e pensarmos um pouco. Vou falar do nosso contexto Angola. Nós hoje, queridos irmãos, cada vez mais a verdade bíblica não está sendo exposta. Hoje, até aqueles que dizem ser cristãos não vivem através da verdade bíblica, dos princípios bíblicos. Nós hoje, amados irmãos, está sendo difícil nós encontrarmos justiça até mesmo no seio das nossas igrejas. Quantas vezes um irmão caiu em pecado, mas o irmão está defendendo porque é teu amigo. Não queremos nos primar na verdade de Deus. Quantas vezes, amados irmãos, nós partimos pela injustiça, só porque não, é meu conterrâneo, não, deixa só ele ficar, deixa só eu lhe ajudar, mesmo que não é justo. Ou seja, hoje, falar a verdade na igreja está sendo uma prática que está desaparecendo. Até os pregadores querem pregar aquilo que o povo quer ouvir. Se você falar do pecado, está me atacar, está me acusar. E o que acontece? Queremos só mensagens de prosperidade, queremos iludir os membros. Ou seja, nós não estamos a conservar a verdade bíblica, ainda que esta verdade que eu estiver a pregar possa custar a minha vida. Isso está sendo difícil. E eu lembro-me das palavras da minha mãe, que sempre nos dizia assim: quando alguém cometesse em casa, ela perguntava: quem cometeu isso aqui? Todos nós dizíamos: não, mamãe, não é só eu quem fiz isso. E depois ela dizia: filho, quem fala a verdade não merece castigo. Mas hoje quem fala a verdade está sendo o quê? Castigado. É só vermos nas nossas igrejas quando os jovens defendem a verdade, mas a liderança da igreja diz que esse jovem é arruaceiro. Quantos de nós não queremos nos compactuar com o pecado, mas somos apedrejados? É isso que Jesus Cristo está nos ensinando. Vocês devem conservar a verdade. Não importa o contexto, não importa a situação, não importa se você será crucificado, se você será mal falado, não importa se você vai perder os seus amigos por conta da verdade, mas você deve pregar a verdade. Aliás, Jesus Cristo diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós somos conservantes da verdade bíblica. Nós temos que pregar a Cristo crucificado, amados irmãos. Nós fomos chamados para fazermos a diferença. Não vivemos de acordo com conforme o mundo vive, não. Não é porque o meu irmão, ele anda de uma forma que não agrada a Deus, eu vou imitar a vida dele. Não, Jesus Cristo está dizendo que nós devemos conservar a verdade bíblica.
O que é que Jesus está falando sobre o sal, sobre nós que somos seus seguidores? O sal, como ouvimos, ele dá sabor, ou seja, nós somos chamados para darmos sabor à vida. Aleluia! Somos chamados para darmos o quê? Sabor à vida. Aquele irmão, aquele jovem que você vê, já perdeu a esperança. Você está aí para poder dar a vida a este irmão. Você está aí para poder confortar o irmão. Você está aí para poder falar das promessas de Deus sobre a vida dele. É esse sabor que nós temos que pregar, temos que levar para aqueles que perderam a fé em Jesus Cristo. Queridos irmãos, trazer esperança e alegria e propósito em ambientes que podem ser monótonos, amargos, sem sentido. Nosso testemunho e a nossa atitude positiva em Cristo pode fazer enorme diferença. Aleluia! Nós temos que fazer, ou temos que mostrar boas atitudes. Temos que marcar a diferença. Para isso Jesus nos chamou. Jesus não nos chamou para nós podermos imitar o mundo. Jesus nos chamou para nós podermos fazer diferente do que o mundo tem feito. É essa diferença que vai impactar a sociedade. É essa diferença que vai impactar o mundo. É difícil nós hoje ouvirmos, conforme ontem o irmão Adelino disse, que algumas pessoas inspiram-se nele. Aleluia! É raro nós ouvirmos quando nós temos dupla identidade. Quando estamos na igreja, queremos nos fazer de ser cristão. Mas quando estamos fora, nós levamos uma vida contrária daquilo que nós temos feito dentro da igreja. É complicado quando nós ouvimos crente a cantar de amor, quando na verdade ele não ama o seu próximo. É difícil compreender que os irmãos do mesmo grupo coral, na mesma liderança, mas não se cruza, não se fala. Como é que nós vamos impactar o mundo? Vamos impactar a sociedade? Se nós que somos chamados para fazermos diferença, não conseguimos fazer essa diferença. Amados, queridos irmãos, o sal é impactador e transformador. Reparem algo que acontece com esse elemento sal. Quando é colocado na comida, e eu vou dar aqui exemplo do peixe. As nossas mães, o que eles fazem? Esposa, preparam um peixe, colocam lá o sal, e até chamam via de água, né? Tem aí um termo, chamam via de água, e o peixe fica aí. Eu descobri uma coisa: se o peixe não passar no processo de via de água, eu não sinto o sabor. Ele passa no processo, o sal penetra para dar aquele sabor. Quando nós somos o sal da terra, queridos irmãos, nós vamos impactar, vamos penetrar em vidas de pessoas e transformar essas pessoas. Queridos irmãos, nós temos uma grande tarefa, uma grande missão, nós temos um grande propósito aqui na terra. Não é vivermos de acordo com a nossa vontade, conforme nós bem queremos. Assim como o sal penetra e transforma o alimento, a nossa presença e as nossas ações devem ter um efeito positivo e transformador na sociedade. Como é que a sociedade olha para o pastor Bento? Como é que a sociedade olha para o irmão? Como é que nas nossas casas os nossos familiares olham para nós que dizemos ser cristãos? Lá na escola, como é que os colegas dizem de ti? Será que você impacta? Quando abre a boca para poder intervir, as pessoas sentem a presença de Deus, sentem aquela temperança, sentem palavras que edificam. Ou é mais aquele irmão que quando está aparecendo diz: olha, lá chega mais alguma, olha, ele lá veio, diz ser cristão, mas não vive aquilo que Cristo Jesus nos ensina. E reparem que no
versículo, há uma advertência. Jesus diz assim: e se o sal perder sabor, para nada mais que... Se o sal perder sabor, para nada mais que... Como entender isso na vida cristã? Jesus está dizendo, se você perder a identidade cristã, se você perder o propósito e a sua missão, você é um cristão inútil. Você já não será valioso diante da presença de Deus. Pode louvar, pode pregar, pode fazer tanta coisa nas pessoas, mas tudo que você fazer não vai gerar um impacto na vida da pessoa, porque você se tornou uma pessoa inútil. Precisamos refletir se eu, diante da presença do Senhor, como é que Deus me olha? Será que eu perdi o sabor? Será que Deus me considera como uma pessoa inútil? Será que por causa disso, as coisas que eu faço não geram impacto, não geram transformações, não há testemunho? Talvez porque o irmão perdeu o sabor. Por isso é que o irmão, diante da presença do Senhor, tornou-se uma pessoa inútil, sem produzir frutos dignos do Espírito Santo. Em segundo lugar, Jesus então diz que vivendo com propósito e missão é ser a luz do mundo. Aleluia! Aleluia! É ser a luz do mundo. A luz, queridos irmãos, estava analisada. Tem duas funções, digamos assim, básicas. Primeiro é que a luz, ela serve para revelar. Revelar o quê? Algo que está em oculto. Amém? A luz serve para revelar aquilo que está em oculto. A luz, queridos irmãos, ela dissipa as trevas, a escuridão. E Jesus está dizendo que a nossa presença é para dissipar todas as trevas. Em segundo lugar, a luz, ela tem a função de guiar. Se nós vivemos numa escuridão, vai ser difícil nós vermos um caminho. Então Jesus está dizendo, quando o cristão é a luz do mundo, ele terá um guia para poder andar, para poder seguir em frente. Nós fomos chamados, queridos irmãos, para iluminarmos o mundo. Nós fomos chamados, queridos irmãos, para podermos dissipar as trevas. Nós fomos chamados, queridos irmãos, para dar brilho na sociedade, brilho em qualquer parte em que a gente vá ou em que a gente esteja. Queridos irmãos, como nós somos a luz, manifestando a verdade de Deus, nossas vidas devem refletir o caráter de Deus, sua verdade, sua justiça e o seu amor. Quando a nossa vida reflete o caráter de Deus, nós estamos a ser a luz do mundo. Nós temos que procurar sermos a luz do mundo, refletindo nas nossas vidas o caráter de Deus. Há quem, amados irmãos, não consegue amar o seu próximo, quando na verdade Deus nos amou em primeiro lugar. E aqui nós, quando nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ou 26, 27, quando Deus está dizendo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, vem a uma outra questão: como é que nós somos a imagem e semelhança de Deus? É através dos atributos comunicados de Deus. Deus é amor, nós também podemos amar o nosso próximo. Deus, Ele perdoa, nós também podemos perdoar o nosso próximo. E quando nós temos esse caráter, então a luz de Deus está se manifestando em nós. Eu não sei se o meu irmão, na sua vida, no seu dia a dia, tem refletido esse caráter no seu andar, onde você vai, as pessoas conseguem enxergar
esse caráter de Deus na sua vida? Amados irmãos, iluminando o caminho para os outros, somos chamados através de boas obras. E reparem que Jesus está dizendo assim: para fazerem as boas obras. Jesus está falando que é para fazermos que? As boas obras. Se existem boas obras, é porque existem também maus obras. E essas obras servem para nós podermos glorificar a quem? A Deus. Nós fomos chamados, queridos irmãos, para fazermos as boas obras. Fomos chamados, amados irmãos, para marcarmos a diferença. Nós fomos chamados para glorificarmos o nome do Senhor com aquilo que a gente faz e não com aquilo que a gente fala. Quantos de nós temos a oportunidade de fazer o bem, mas não fazemos? Quantos de nós, queridos irmãos, Deus nos chama para fazermos boas obras, mas tudo que nós temos feito são obras que não agradam a Ele? Como é que nós vamos glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Voltando naquela história que eu narrava no princípio, aquela criança caiu ao chão, todo mundo passava, pisaram as maçãs e a criança gritava: meu Deus, a mamãe vai bater-me. Porque ela foi incumbida pelos pais para fazer aquele negócio no sentido de ajudar em casa na sobrevivência da família. Apareceu um senhor que parou, ajudou a criança e disse: criancinha, não chora, o que é que foi? Olha, a minha bacia das maçãs caíram e todo mundo passou e pisou. E eu não tenho como justificar a mãe. O Senhor olhou para a criança e disse: não chore mais, eu vou ajudar. Quantas maçãs havia na tua bacia? E a criança disse: são 20 maçãs. O Senhor pegou do seu bolso, tirou o dinheiro e disse: toma esse dinheiro. Vai para casa, não venha mais e diga: mamãe, papai, este é o valor que eu consegui do negócio que eu fui fazer. Aquela criança, amados irmãos, olhou para o Senhor, pensou, tanta gente passando, ninguém se importava com ele, e ele disse o seguinte: meu Senhor, será que o Senhor é Jesus? E o Senhor disse: não, eu não sou Jesus, mas sou apenas um dos seus seguidores. E por que você me chama que eu sou Jesus? Disse: não, o que você acabou de fazer, só aqueles que são seguidores de Jesus Cristo podem fazer. Olha o quanto essa criança foi impactada pela ação daquele Senhor. Todo mundo passava, ninguém olhava para ele. Quando nós, amados irmãos, fazemos boas obras, essas obras vão impactar a vida de pessoas. Essas obras, queridos irmãos, vão marcar a vida de pessoas. Quantos dos nossos arredores, nossos vizinhos, precisam da nossa ajuda? Infelizmente, hoje só temos cristãos que querem ajudar quando tiverem muito. Nós somos jovens que até a pessoa entrar na igreja, olhamos para essa pessoa, não sabe se vestir. Ao invés de observarmos, o que é que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Às vezes nós criticamos que não, o tempo que você está usando não presta, quando na verdade você diria: meu Deus, abre as portas para que eu possa abençoar a vida desse irmão. Nós falamos mais, criticamos mais e temos feito pouco. Mas não é essa a missão a qual Jesus Cristo nos incumbiu. Queridos irmãos, a essência do propósito de missão é nós glorificarmos a Deus. Aleluia! A essência do propósito de missão é nós glorificarmos a quem? A Deus. Como é que eu vou glorificar a Deus se eu sou um jovem que ainda anda na fornicação? Se eu sou um jovem que ainda vivo na prática da mentira, como é que eu vou glorificar a Deus? Como é que eu vou glorificar a Deus se o meu corpo é um
um instrumento do diabo Satanás. Como é que eu vou glorificar a Deus se eu ainda sou levado pelas concupiscências da carne? Ninguém pode glorificar a Deus se levar uma vida de pecado. Aliás, a palavra de Deus diz que sem a santidade ninguém verá a Deus. Temos que nos santificar para nós podermos glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Vivendo com propósito e missão. Implica dizer, queridos irmãos, sermos o sal da terra. Nós fomos chamados para conservarmos a verdade, para conservarmos a palavra. Há muitas correntes de doutrinas que desviam, mas você é chamado para permanecer firme, para pregar uma mensagem cristocêntrica. Nós somos chamados para podermos falar só as Escrituras e nada mais. Também fomos chamados, amados irmãos, para vivermos com propósito e missão de sermos a luz do mundo e nós marcarmos a diferença, não importa aonde nós formos. Para terminar, um testemunho muito poderoso. Quando estava a se preparar a semana, o culto de encerramento da região, o jovem que veio à busca das cadeiras aqui na Jesus e Fé ligou para mim: pastor, estás aonde? Eu já estou aqui na paróquia. E eu vim correndo. Cheguei aqui, saudei toda a equipa e ficamos a carregar as cadeiras. Eu perguntei para ele: mas irmão, você hoje é sexta-feira, esta hora estarias a trabalhar, como é que estás aqui? Ele me disse: pastor, esse trabalho é novo. No dia da entrevista, depois de fazerem todas as questões, eu disse assim: posso, Senhor? Ele me disse que sim, podes. Eu sou cristão. E algumas vezes a minha igreja vai me precisar para eu poder fazer o serviço para Deus. E antes de ontem eu fui chefe. Eu havia dito que eu sou cristão. Na minha igreja tem atividade, preciso de folga. Sexta-feira, sábado. E o chefe lhe disse assim: irmão, você mesmo é cristão. Pode ficar de folga. Quinta-feira, sexta, sábado e venha na segunda-feira. Aleluia! Quantos de nós aqui nos escondemos em ser cristão? Sentimos vergonha de ser cristão, amados irmãos. Por isso é que rapidamente nós somos levados. Na família duvidam se esse jovem mesmo é cristão. Porque nós sentimos vergonha. Nós não nos posicionamos na escola, no trabalho, como sendo pessoas transformadas, pessoas que são chamadas para poder impactar. E é por isso que temos dito: não, no meu trabalho não me dão folga. Não, você se escondeu e és cristão. Você não fala da palavra lá no teu lugar de trabalho. E pior ainda, talvez você também se tornou um corrupto, entrou no esquema. Como é que você vai falar de ser cristão? Precisamos refletir nesta noite sobre que tipo de identidade nós temos. Nós temos identidade cristã somente aqui na igreja, em qualquer lugar onde nós formos, conseguem nos identificar que somos cristãos ou não. Cada um de nós sabe qual é a sua identidade e se tem vivido com propósito e com a missão que Jesus Cristo nos incumbiu. Que Deus nos possa abençoar através da sua palavra. Amém?